vocês devem ter percebido que lá na segunda temporada de Slime, a gente teve o Rimuru conseguindo um dos seus primeiros primordiais, que no caso foi o Diablo, pouco antes da sua ascensão a Lorde Demônio. E será que você sabe quem são os outros, ou se eles vão se juntar ao Rimuru futuramente? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. Beleza, que eu falo aqui, galera, do vídeo começar apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vai conter spoilers caso você ainda não esteja acompanhando a light novel e o mangá. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta. E bom, pelo que o nome sugere, já dá pra entender que os demônios primordiais são os demônios mais velhos que existem dentro do mundo dos demônios, e por causa disso eles são reconhecidos como os seres mais temidos do lugar. E não só por isso, galera, porque além de serem extremamente fortes, eles também são dotados de cores que definem a sua linhagem, fazendo com que nessa situação eles criassem uma legião de subordinados, com algumas raras exceções, que no caso seriam o Diablo, vulgo Noir, que sempre optou por nunca ter muitos demônios que fossem dentro da sua linhagem. Mas parando com enrolação, agora a gente já vai estar falando da primeira da lista, que no caso vai ser a última, vulgo Violeta, ou Violet pros íntimos, e que futuramente, talvez nessa terceira temporada, venha a se tornar uma das novas subordinadas do Rimuru, já que graças ao Diablo ela vai fazer parte dos Black Numbers mais pra frente, além da gente ter uma boa noção do quão sádica e cruel ela é no seu, sendo que dentro desses combates ela também tem a capacidade de sempre utilizar as habilidades finais Rei Venenoso da Morte e Samael, além das suas bolas de cor negra com capacidade nuclear. E quando ela se juntou ao Rimuru, ela era basicamente uma arquidemônio, sendo que ao passar do tempo e pelo fato de ela ter ajudado o Rimuru tanto nos combates contra o Império até o ponto onde tá acontecendo as lutas finais dentro da Light Novel, ela acaba evoluindo para um Rei Demônio futuramente. Seguindo, agora a gente vai estar falando da Testarossa, vulgo Blank, que é uma das mais concentradas e maduras dentre as três que o Diablo acabou recrutando para um Black Number, sendo que dentro de uma batalha diferente da última, ela não se importa em perder, contanto que ela acabe alcançando seu objetivo. E assim como a última, dentro da luta contra o Império, a gente viu que ela foi capaz de dizimar vários batalhões, assim como a gente também viu que em um dos planos maquiavélicos do Feldway com o Mikael, ela acabou protegendo uma boa parte da galera que era aliada do Rimuru, junto da Velgrind, quando ela retornou para o mundo de Tensei, sendo que dentro dessas batalhas ela ainda poderia utilizar a sua habilidade final, que seria a Bênção da Morte, e como uma das recrutadas do Diablo, ela também chegou como uma arquidemônio, mas no final ela acabou se tornando um Rei Demônio no processo. Agora mais à frente a gente vai estar falando da Carreira, que é uma das arruaceiras mais problemáticas que existem dentro do grupo dos primordiais, já que como ela residia em Eldorado pouco antes do Diablo recrutar ela para os Black Numbers, podia-se dizer que ela era uma das pessoas que mais dava trabalho ao Leon, já que ele sempre tentava negociar com ela, ou no caso os subordinados deles tentavam fazer esse tipo de fançanha, mas ela sempre deixava isso de lado, até tacando magia nuclear em Eldorado para poder mexer com o Leon mais à frente. E aliás, galera, eu esqueci de falar que assim como as suas, digamos, companheiras, que no caso seriam a última e a Testarossa, ela nunca botou fé que o Rimuru seria um cara super poderoso, mas estava curiosa para saber quem era a pessoa que fez o Noir se dobrar perante ele durante a sua jornada, já que o Diablo era conhecido por ser um cara que no passado rivalizava com o Guy Crimson e ainda assim desistiu desse poder por estar entediado. E aliás, galera, uma coisa que eu esqueci de falar é que essas três acabam meio que controlando a situação durante o momento que o Rimuru acaba tendo que enfrentar o Veldora novamente para poder livrar ele do controle mental do Rudra e da Velgrind, onde a gente vê que o Rimuru tinha falado que eles podiam fazer a festa, mas não poderiam bagunçar o plantão dele, e sendo que dentro dessas batalhas a gente poderia até ver ela utilizando a habilidade final de extinção Rei da Morte e Abaddon. A gente vai estar falando da Rain, vulgo Bleu, que no caso em tese atualmente é uma das subordinadas do Guy Crimson e teoricamente entendem de organização, ou no caso preguiça, já que a gente vê que boa parte da responsabilidade dela ela deixa com a Misery, e o fato de ela atualmente ser uma empregada do Guy Crimson é resultado de um plano que ela e a Misery fizeram anteriormente para poder tentar sair no X1 com o cara, só que pelo fato de ele ser extremamente poderoso, tava na cara que tudo acabou dando errado, o que fez com que eventualmente elas virassem subordinadas dele, e graças a isso a gente visse elas seguindo na história sem grandes revelações ou criando grandes impactos, até que o Guy Crimson pede ao Rimuru para que ele transformasse as duas em Lorde de Demônio. Agora a gente vai estar falando da Misery, vulgo Verde, que é uma das subordinadas do Guy, assim como a Ryan, e como eu falei anteriormente, ela acabou ocupando esse posto pelo um plano que elas fizeram e acabou dando errado, e nisso a gente vê que, diferente da Ryan, ela acaba meio que tendo que lidar com todas as situações que ela e a Ryan precisariam
começassem a organizar, fazendo com que ela até criasse um culto para que pudesse ficar em todo momento a par de todas as informações que todos os seres humanos passariam durante o processo, pelo mundo sendo chamados de apóstolos verdes. E como eu falei anteriormente, por não possuírem grandes feitos ou então terem mais espaço na história, não dá para saber se elas teriam alguma habilidade especial ou uma habilidade final, assim como as subordinadas do Rimuru têm, mas quem sabe isso tudo muda mais pra frente. Você chegou até aqui e caso queira contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo pro canal, se você quer continuar sendo informado sobre todo o conteúdo de slime que for saindo quentinho e fresquinho, pra você não ficar por fora de nada, se inscreva no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é o tipo de conteúdo que vocês sempre vão ficar por dentro, além de vários outros que vão estar saindo futuramente. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Agora no penúltimo, agora a gente vai estar falando do Guy Crimson, que é o mais velho de todos os primordiais e também o mais forte atualmente de todos eles. E tudo isso se deve pelo fato de a gente ver que anteriormente, lá no começo da história do mundo de slime, a gente viu que um humano acabou meio que invocando o cara, só que o fato de ele ter sido invocado por esse humano não foi suficiente para saciar a sua fome, já que ele teria que destruir um país. E nisso a gente vê que é óbvio que ele meio que acabou macetando todo o país para poder saciar a sua fome, e como consequência a gente viu que a Rain e a Miseri também acabaram virando subordinadas dele nessa época, já que foi graças a isso que ele acabou tendo a lealdade delas estabelecida, e como consequência elas meio que acabaram detonando outro país por causa dele. E aliás galera, o Guy Crimson, ele é o único que até dá pra dizer que tem um gênero meio que fluido, né, já que ele pode tanto tomar a forma de um homem quanto de uma mulher, caso ele queira. E nisso a gente vê que a forma de homem ele geralmente utiliza pra lutar, enquanto a forma de mulher ele utiliza mais pra pensar ou lidar com certas pessoas, como no caso ele queria fazer com o Rimuru, caso ele encontrasse ele na próxima vez. E pra aqueles que não sabem, o nome Guy Crimson é algo que veio logo depois da sua ascensão como Lorde Demônio, já que quando ele meio que estraçalhou o seu primeiro país, ele utilizou o som que as pessoas que estavam sendo massacradas por ele estavam soltando, que era mais ou menos como Guy ou Guy. E no seu sobrenome a gente vê que foi o Imperador Rudra, que foi o primeiro herói da história, que colocou o sobrenome dele de Crimson, já que ele tinha alegado que para um cara que era extremamente poderoso, ele teria que ter um nome tão majestoso quanto a sua força, e por causa disso ele colocou o seu sobrenome como Crimson. E assim como o Diablo, ele é o único na história que acaba alcançando a façanha de Deus Demônio mais pro final da história, mostrando o quão roubado esse cara era desde o início. Como último da lista, a gente vai estar falando do Diablo, vulgo Noir, que era um dos subordinados mais leais do Rimuru até o momento final da obra, sendo que ele é o único entre todos os subordinados do Rimuru primordiais que acaba evoluindo para um deus demônio no processo. E detalhe galera, ele já tinha evoluído para um Lorde Demônio anteriormente, sendo que esse cara só veio a voltar pro páreo único e exclusivamente por causa do Rimuru, já que na época que ele batia de frente com o Guy Crimson, ele acabou meio que abandonando a sua busca por poder, por achar que tudo aquilo tinha acabado ficando muito entediante. E como eu falei, tudo isso só muda na época que ele acaba conhecendo o Rimuru e acaba indo ajudar ele na sua ascensão como Lorde Demônio. Mais à frente, além da gente ver que ele era incrivelmente habilidoso e sagaz na hora de lutar corpo a corpo, e não só isso, porque a gente viu que ele conseguiu criar uma das forças policiais mais incríveis que existem no mundo de slime, que no caso seriam os Black Numbers, e ainda assim conseguiu meio que manipular o reino da galera que atacou Tempest para que ele pudesse meio que orquestrar tudo que aconteceria dali em diante pelos bastidores, fazendo com que aquela galera agora fosse leal a Tempest e não causasse mais problemas. E como habilidade final, ele acabou adquirindo a habilidade Rei da Tentação Azazel, graças às suas evoluções, o que demonstra o quão poderoso e o quão roubado esse cara deve ser dentro de um combate. Mas me diz aí, qual é o primordial que você acha que vai aparecer primeiro na terceira temporada? Comenta aqui embaixo. E claro, se você quiser ver quando tudo isso acontecer, ou novos vídeos de slime que eu vou estar trazendo futuramente, além de, por exemplo, a sexta temporada de debate que já vai chegar, e os novos capítulos de Solo Leveling que estão saindo, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo caso estejam inscritos. E não vai embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando o link do vídeo que eu lancei recentemente, falando sobre todos os dragões mais poderosos que existem dentro da história, falando até sobre um dragão que recentemente apareceu e poderia bater de frente com o véu da nave. Fechou? Então por hoje era isso galera, valeu, falou, fui!